Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Tem uma história infantil que a gente conta para as crianças já tem uns 200 anos por aí, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. E acho que essa história todo mundo aqui conhece, né? A história daquela criança que vai levar doces para casa da avó, encontra um lobo no meio do caminho, leva um golpe desse lobo, o lobo vai parar na casa da avó, engole a avó, deita na cama da velha, se veste com o pijama da velha, aí a criança chega lá. Enfim, essa história todo mundo já conhece, né? Desde criança, eu sempre achei essa história muito esquisita. Eu gostava mais de histórias como Os Três Porquinhos, em que todos os envolvidos eram animais, ou histórias mais fantásticas, tipo Pé de Feijão. A história da Chapeuzinho sempre me trouxe um incômodo, porque eu achava essa menina, a Chapeuzinho Vermelho, a menina que tem um capuz vermelho, sempre achei ela muito burra. Sempre achei essa menina uma idiota, porque como que você entra na casa da sua avó, você encontra um lobo deitado numa cama, vestido de baby doll, uma touca de cetim, e a primeira coisa que você fala é: vovó, que olhos grandes você tem. Que orelhas grandes você tem. Vovó, que mãos grandes você tem. Que boca grande você tem. Sempre achei essa menina uma jumenta. Sempre achei essa história muito esquisita. A moral dela até que faz sentido, que é de não confiar em estranhos. Acho que é uma moral útil pra gente passar pras crianças. Mas acho que hoje em dia existe uma moral muito boa pra passar pros adultos, que é essa história. Porque muitas vezes a gente tá dentro de situações que são muito esquisitas e que estão dando pra gente todos os sinais que tem algo muito errado acontecendo. Muitas vezes a gente tá em relações com outras pessoas, e não tô falando aqui só de relações amorosas não, de relações de amizade, relações amorosas também, relações familiares, enfim, a gente tá se relacionando com outras pessoas e muitas vezes essas pessoas dão pra gente todos os sinais de que elas não gostam da gente. Existem pessoas que tratam a gente mal, pessoas que estão se ausentando das nossas vidas, dizendo pra gente assim: ó, eu não faço questão de ter você aqui. Pessoas que nos desrespeitam. Às vezes a gente se envolve com pessoas que estão praticamente dizendo pra gente que não gostam da gente, apesar de muitas vezes falarem da boca pra fora que nos amam. E dentro dessas situações, ao invés da gente tomar uma atitude, seja de se ausentar, seja de chamar pra conversar, tentar resolver de alguma forma, muitas vezes a gente olha pro lobo vestido de vovó em cima da cama e a gente faz o: caramba, que olhos grandes você tem, que orelhas grandes você tem. E eu, que sempre achei essa menina uma jumenta, comecei a perceber que eu faço muito isso na minha vida. Às vezes eu tô dentro de uma situação toda esquisita, que tá me dando vários sinais de que ela é esquisita, e em vez de eu tomar uma atitude ali pra resolver, pra poder me movimentar dentro da situação e sair dela, sair correndo, afinal de contas tem um lobo na cama, eu faço o: caramba, que olhos grandes você tem, vovó. Isso vale pra várias situações, não são só situações de relações com outras pessoas. Às vezes é de você com você mesmo. Você chega no final do mês, você não conseguiu juntar nada, aí você recebe seu salário, paga todas as suas contas e você fica sem um tostão no bolso. E você começa a reclamar que você não consegue economizar nada. O mês termina e você não conseguiu economizar nada. Só que aí você abre a fatura do seu cartão e tem uns 300 gastos que são completamente inúteis. Você gasta uns 200 reais com lanche, aí tem umas 5 assinaturas de serviços que você nem usa. Às vezes a sua conta de telefone, a sua linha do aparelho móvel tá com valor alto porque a operadora foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E você, ao invés de ligar pra lá e reclamar ou contratar um plano menor, um plano que seja mais barato, às vezes você tá com um plano de internet que você nem usa a internet toda, um plano que é exagerado pro que você precisa. Aí falei de serviço de assinatura, talvez você esteja assinando um monte de streaming que você não assiste nada ao longo do mês, tá jogando dinheiro fora, e aí você vê essa fatura com um monte de motivos explicando do porquê que não tá sobrando dinheiro no final do mês, porque você tá gastando que nem uma louca, e ao invés de você se planejar pra diminuir esses gastos de acordo com o que você acabou de observar, você abre a fatura e faz assim: caramba, que olhos grandes você tem, vovó, que orelhas grandes você tem. E aí, como que você sai dessa situação? Você vira a jumenta da Chapeuzinho, que vai fazendo um monte de constatações dos olhos, orelhas, ouvidos, garras, os pelos da vovó, até chegar na boca, que é muito grande, e você é engolida pelo lobo. Então eu acho que a moral da história da Chapeuzinho, para nós que já nos desencantamos com a vida, para nós que já perdemos a inocência e que já sabemos que a gente não deve confiar em estranhos, é da gente entender que nem tudo que reluz é ouro. Mas às vezes é ouro sim, porque onde tem fumaça tem fogo, ou alguma coisa que está fazendo a fumaça acontecer. E muitas vezes a gente fica procurando respostas para as situações, querendo entender por que elas estão acontecendo, quais são os motivos para essas situações estarem acontecendo, e as respostas estão todas jogadas na nossa frente. Muitas vezes a situação está toda desenhadinha, direitinho. Às vezes ela é um lobo vestido de vovó, é uma vovó lobo, e a gente faz o mesmo diálogo icônico da Chapeuzinho
Chapeuzinho de caramba, que olhos grandes você tem, ao invés da gente sair correndo, ligar pro Ibama, pra uma zoonose, alguém que lida com animais silvestres e fugir desse lobo. Não, a gente fica parado, constatando que é um lobo vestido de vovó e é engolida pelo lobo no final. Aí eu acho que não dá pra gente fazer mais isso, não. Eu acho que não dá pra gente ficar repetindo essa historinha, colocando um capuz vermelho e se fazendo da menininha inocente que foi levar doces pra vovó. Porque essa moral serve pras crianças, é de que a gente não deve confiar em estranhos. A gente já sabe disso. Acho que a parte importante agora é de saber olhar pro lobo e correr dele. Ou chamar o... Quem que resolve a situação da Chapeuzinho no... Quem que resolve a situação da Chapeuzinho na história? É um lenhador? O cara que entra dentro da casa e abre a barriga do lobo? Eu acho que é um lenhador, né? Mas enfim, a conclusão que eu tinha pra passar era essa. Se você entrou na casa da vovó e tem um lobo usando o pijama da sua avó em cima da cama, você não fica conversando com esse lobo, minha filha. Você sai correndo, tá bom? Então, a situação tá esquisita, tá toda desenhada pra você, com todos os sinais na sua cara. Toma uma atitude. Saia correndo. Fuja desse lobo. Porque olhos grandes, de fato, ele tem. As orelhas grandes, também. A boca enorme pra te devorar, ele também tem. Só que diferença faz você perceber isso tudo, falar pra este lobo que ele tem todas as características? Se você não tá correndo, você vai encarar esse lobo? Vai deixar ele te engolir? Não. Você tem que ser mais esperta do que isso. A jumenta é a Chapeuzinho. Você é mais esperta do que isso. Então tá bom. Por hoje é só. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.